Alegria, salve, salve, família Seente, amados do nosso coração. Que maravilha você mais um vídeo aqui com a gente. Olha, hoje nós temos um tema joia e a gente vai discutir sobre isso. Se você tiver algum comentário, deixe aqui embaixo. Durante o vídeo eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para você escrever aqui para a gente o que você pensa, para que a gente possa saber a sua opinião, ela é importante para nós. Aceitamos todas as opiniões, desde que respeitosas, tá certo? Você não é obrigada a concordar com a gente, nós queremos te ouvir. Mas antes, dê o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho. Venha participar da família Seente. Demandas, devemos devolvê-las? Devemos, Vânia? Não, boa noite a todos, boa noite, William, Andréa. Lógico que não, mas tem detalhes que a gente precisa levantar, estudar e falar sobre isso, né? E para isso eu acho que quem vai começar a falar sobre isso é o William. E depois a gente faz o complemento. Tá certo, ser William? Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Sempre quando sobe os pepinos é para mim, né? Vocês já repararam, né? Mas tá tudo certo. Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender, primeira coisa, a Marinda do Mundo fez uma pergunta muito importante. Demandas, devemos devolvê-las? A gente tem que entender primeiro que é demanda, né? Porque quando a gente entende demanda só como uma coisa ruim, não, a gente não tem que devolver. Mas vamos compreender primeiro a sintaxe da palavra demanda, né? Ou a etimologia da palavra demanda. Uma demanda nada mais é algo que você manda, que demanda a alguém. Eu demando a André amor, eu demando a Vânia amor. Então, eu estou demandando algo positivo. Se trata na Umbanda, a palavra demanda, como coisas negativas. Eu estou quebrando demanda. Ou seja, eu estou quebrando alguma coisa que foi mandado para mim, ou para alguém, né? No caso de um guia incorporado, ele vai fazer esse trabalho, quebrando uma demanda, quebrando um mal que foi feito a alguém. Então, se vocês compreenderam o que eu quis dizer, se a demanda for positiva, você deve sim devolvê-la, lógico. Se você demanda amor, é bom que você também mande amor de volta para aquela pessoa. Mas, na maior parte das vezes, e é disso que vai se tratar o vídeo, as demandas que vêm contra você, feitas para o mal, ou seja, alguém te demandou o mal. Então, nos trabalhos de Umbanda, a gente quebra demandas negativas feitas para nós ou para outras pessoas. Como se faz essas demandas? A partir de trabalhos que parecem de Umbanda, mas não são, né? Você utiliza elementos que são parecidos com os que se utiliza na Umbanda. Nenhum centro de Umbanda, nenhum terreiro de Umbanda faz trabalhos de demanda negativa para ninguém. De Umbanda, nenhum faz. Agora, existem os feiticeiros, existem aqueles que são pagos para fazer esse tipo de coisa e podem sim ter feito algum trabalho para você. Mas você não precisa fazer isso exclusivamente dessa maneira. Você pode perfeitamente fazer com a intenção negativa sendo direcionada para alguém. Já ouviu aquela história? Agora eu vou devolver a bola para a Vânia, que conhece bem sobre esse assunto, porque ela já passou por isso várias vezes. A pessoa que tem o olhar de seca pimenteira, né, Vânia? Quantas vezes já não acabou com as suas flores, né, ou com coisas parecidas, né? Não só com as flores, também com a minha saúde, com um monte de coisa que a gente recebe. E é incrível as pessoas dizerem não, se você andar no positivo, se você ler o Evangelho, se você estudar, se você fizer oração, você nunca vai receber isso. Gente, é impossível você estar 24 horas por dia ou no dia, estar com o seu pensamento lá nos anjos, lá em Jesus, no plano espiritual maior. É impossível. Um pouco que você deixa a sua frequência, qualquer coisa, um desgaste do dia, um cansaço exagerado, um pensamento que você teve de desgosto, ou alguma coisa que a tua fé deu uma balançadinha, qualquer coisa, eles estão à espreita. Quem são eles? Os espíritos que foram encomendados
foram pagos, sim, para ficarem ali de olho, para te tormentar, para entrar na sua alma, no seu espírito e jogar um pouquinho de veneno, um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de qualquer coisa ruim, para que você não se sinta bem. Ou então usam pessoas da casa para te atingirem também. Isso acontece sempre, sempre, porque é impossível você estar absolutamente numa postura, como é que se fala, William? De que jeito? Uma postura totalmente elevada, uma postura totalmente positiva o tempo inteiro. É isso que você está querendo dizer, que é impossível, né? que é impossível, né? E eu acho assim, na minha opinião, a gente tem que procurar algum lugar sério para que nos ajude. Foi no CENTE que a gente conseguiu ter esse respaldo, porque existem muitos centros que cobram. A gente pode deixar que a gente resolve o seu problema. R$ 1.200 cobre tudo. Não há problema nenhum. E aí o que a gente faz? A gente pergunta para a Andréia, e aí, Andréia, o que eu faço? Olha, cuidado com quem fala que vai fechar teu corpo. Fechamento de corpo, cobrar para fechar corpo, ou mesmo falar, olha, só ore que isso passa. Cuidado. Você precisa realmente procurar uma casa que sabe lidar com esse tipo de energia, que sabe te defender. Mas te defender, gente, não significa atacar ou devolver. Nós devemos nos proteger, sim, nos libertar das influências negativas, sim. É nosso dever se ajudar a se proteger e proteger os nossos. Mas jamais, jamais entrar nessa vibração de vingança. Por quê? Porque a vibração de vingança, de raiva, de ódio, de mágoa, te liga a energias mais baixas e te liga automaticamente com espíritos negativos. Então, aquilo que você sente é aquilo que você se liga. Então, você vai no centro de Umbanda, que a Umbanda é cristã, a Umbanda só faz o bem, mas tem muita gente que se diz Umbanda e não é assim, mas não é Umbanda. Tem um vídeo aqui no nosso canal, bem no comecinho, que explica o que é Umbanda, como surgiu a Umbanda, qual é o pilar fundamental da Umbanda. Vai na playlist, clica em conteúdos exclusivos, lá você vai ver uma lista de vídeos, mais de 100 vídeos. Vai nos primeiros vídeos, você vai ver que tem vídeo que explica o que é a Umbanda. E a Umbanda é cristã, a Umbanda segue Jesus. E Jesus nunca falou que você deve fazer o mal para quem te faz o mal, muito pelo contrário. Ele ensinou a virar a face do outro lado, mas não significa que você não deva se proteger, não significa que você não deva procurar a sua libertação. E a Umbanda, bem trabalhada, bem executada, ela te liberta sim, pelos espíritos de luz, pelos espíritos preparados para lidar com esse tipo de entidades, de energias, ela te liberta sim. E é muito bom, muito importante, depois da sua libertação, evitar pensar no assunto. Porque toda vez que você, vamos supor que você desconfie de quem mandou uma demanda para você. Você fez um tratamento, você está liberto, você está se sentindo bem. Aí você começa a lembrar da pessoa e fala, nossa, mas aquela pessoa lá é uma FDP. Ela ficou fazendo mal para mim. Você se liga na energia da pessoa, pode vir mais carga, porque aquela pessoa está vibrando no mal. Então, esquece, tira da tua cabeça, pense em outras coisas, em coisas positivas. Você concorda, William, com o que eu disse?
Olha, não só concordo, mas eu gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro que é bem interessante, né? Eu vou até trocar a palavra, que eu falo muito relevante aqui nos vídeos. É bem interessante. Já nos diz, né, o nosso grande mestre Marcos Caim, que para fechar corpo, primeiro tem que pedir para Maioral criar a falange dos Exu Chaveiros, né? Para que você possa fechar o corpo, porque não existe fechamento de corpo, tá? Não existe fechar o corpo. O que existe é a tua mente parar de pensar abobrinha, a tua mente parar de pensar coisas negativas e reduzir o teu padrão vibratório para que você seja a presa fácil para isso. Então, eu vou te dar aqui 5 dicas sobre esse assunto que eu acho que é bem interessante. Aliás, nunca fizemos, colegas de trabalho, vídeos com dicas, né? Mas nós vamos começar, vamos inaugurar isso aqui. Primeira dica sobre uma demanda negativa que vem para você. Da onde ela pode vir? Um terreiro de Umbanda vai saber te indicar exatamente esse tipo de coisa. Mas não necessariamente esse terreiro ele vai dizer para você, por exemplo, aqui no nosso caso, só para usar nós 3 como exemplo, a Andréa mandou uma demanda para mim, que ela quer me prejudicar, ela quer me colocar doente. Não necessariamente o terreiro, a entidade incorporada dentro do terreiro vai dizer isso para você. Mas ela vai sim enxergar em você que a demanda está em você. E aí o que ela pode fazer? Dica 2. Te dá a primeira questão, a orientação de elevação do padrão vibratório. E aí ela vai te ensinar algumas coisas, que a gente chama de receitas básicas, né? Primeiro, a firmeza de vela de anjo de guarda na sua casa, para você dar energia para o teu anjo de guarda poder favorecer você. Como é que você faz isso? Você pega uma vela, eu não tenho uma na mão, então que seja isso aqui, você firma a vela de 7 dias, você segura com as 2 mãos e você pede para o teu anjo da guarda te dar proteção. Você firma a vela, acende e você coloca o copo d'água ao lado. Por quê? Porque você condensa os 4 elementos, como já explicamos. A parafina, o corpo da vela, é o elemento terra, o fogo é o elemento fogo, a hora que você acende, a fumaça é o elemento ar, e para complementar os 4 elementos que formam o planeta Terra, a água, que é o elemento água. Você ali tem uma firmeza que foi feita com a tua intenção naquela vela para que o teu anjo da guarda tenha energia para poder te defender. Terceira dica muito importante, manter ouvidos positivos. Já fizemos 3 vídeos aqui falando sobre músicas. Ouça músicas que elevam, eleve o seu padrão vibratório. Está pensando nada, que é uma coisa impossível, isso já provado pela medicina humana, você não consegue pensar nada. Então, coloque música. Se você estiver numa hora que você não estiver fazendo nada, terminou de almoçar, vai dar aquela descansada antes de voltar para o trabalho, coloque uma música que eleve, para que você possa elevar sempre o seu padrão vibratório. Quarta dica muito importante, não deseje vingança, se você souber quem te mandou essa demanda, porque a entidade no terreiro, ela pode não te dizer exatamente para que você não se ligue em contrário àquilo. Muito importante. Então, mantenha-se alheio a isso. Se a entidade está tratando você, deixa ela tratar. Não se preocupa. Uma vez que esse tratamento começou, faça isso, que eu já disse as dicas anteriores. E a 5ª dica de ouro, muito importante. Se a entidade disser para você que você precisa fazer um trabalho em contrapartida ou em pagamento, que muitas vezes é usada essa terminologia, siga as orientações da entidade. Esse pagamento, que é muitas vezes dito, é porque algumas entidades muito densas precisam desse pagamento para parar de te importunar. Agora, fuja do outro lado, do terreiro que chegar para você e falar, eu vou devolver. Devolver, não. Não existe devolução em terreiros de Umbanda, tá certo? Vamos parar de usar, inclusive, essa terminologia em terreiros sérios, porque não existe terreiro de Umbanda que não é sério. Certo, Vânia? Certo, é isso mesmo. E uma coisa importante, quando você vai fazer esse trabalho, ou seja, uma entrega, pagando esses espíritos para te deixar em paz. Normalmente, a pessoa compra as coisas, compra o que for necessário, utiliza o que ele pode comprar e traz para o terreiro, e aí é feito de graça esse trabalho. Isso oferecendo aqueles espíritos para que eles se retirem e os espíritos no plano espiritual saberão o que fazer com eles, que não cabe a nós nem desejar o mal para esses espíritos e nem desejar o mal para quem o pagou
ou quem pagou eles todos, que são vários, para que eles façam que nos façam mal em casa, na família, ou tudo mais. Então, é muito importante saber que é de graça o que nós fazemos e você compra o que precisa. É indicado, você escreve direitinho, traz e o centro faz de graça essa demanda. Andréia? Só lembrando que quando você firmar sua vela de anjo da guarda, né, que é uma vela branca de 7 dias com um copo de água, quando essa vela terminar, você joga essa água fora, porque essa água não se bebe, viu? Então, aquilo é só para fazer a firmeza. Todos os dias, você ora diante dessa vela, se ligando ao seu anjo guardião, pedindo proteção, pensamentos positivos, o perdão no seu coração, a paz. Para você, aquele é um momento seu, não é nesse momento que você vai orar pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos. Nesse momento, você vai pedir por você, é o seu anjo guardião. Lembrando também que o anjo guardião que se fala na Umbanda é o mentor, que se fala no Espiritismo, e na Igreja Católica fala anjo guardião também. É um espírito que veio acompanhar você durante toda a sua existência. Então, ele está no seu lado 24 horas. A tarefa dele é te ajudar. Então, quando você faz esse pensamento de ligação com ele, automaticamente ele vai ter mais acesso em você, na sua mente, no seu emocional, para conseguir remover muitos sentimentos que te fazem sofrer, sentimentos negativos e pensamentos negativos. Então, assim, procura se fixar no bem. E procure, sim, um terreiro de Umbanda, porque, como diz o William, é verdade, terreiro de Umbanda nunca faz o mal. Tanto é que no altar da Umbanda, quem está representando Oxalá é o nosso mestre, nosso grande amigo Jesus Cristo. Então, Jesus ensinava a ver a outra face. Então, é inadmissível que numa casa que se diz Umbanda se pratique qualquer tipo de atitude que cause mal a alguém. Você concorda comigo, William? Olha, eu não só concordo, como eu quero encerrar aqui o nosso tema, pelo menos de minha parte, eu acho que a gente já falou bastante sobre o assunto, deixando muito e bem claro, notem que eu falei muito e bem claro, muitas bobagens que se fala na internet, tá? Querendo justificar coisas que são injustificáveis. Nós recentemente assistimos, eu e a Andréa, uma pessoa que se denomina sacerdotisa, né, de Umbanda, diz que depende de você poder pagar o mal com o mal, né? E isso é inadmissível no conceito da Umbanda, tá? Portanto, o que essa pessoa está dizendo, começa que é um absurdo. Segundo, que é uma bobagem enorme. E terceiro, que como nos ensina aquele nosso grande mestre, e não é mais Caim dessa vez, o futuro a Deus pertence. E se você persistir no mal, a lei de Italião falava isso, né? Um belo dia lá, sei lá, 4, 5 mil anos atrás, Moisés instituiu a lei de Italião. Para quê? Para que as pessoas parassem de roubar, parassem de abusar sexualmente das outras e parassem de falar mal umas das outras. Então, se cortava a mão, se cortava os órgãos genitais e se cortava a língua para evitar que isso acontecia. Só que aquele era o tempo da barbárie, e hoje isso não existe mais. Então, se você pagar o mal com o mal, é uma coisa que a gente estava conversando hoje, inclusive, bem antes da nossa gravação, é a lei da ação e reação. Então, para que você tenha uma reação positiva, faça o bem. Se a pessoa te mandou o mal, devolva o bem para ela. E é assim que funciona. Ah, mas vai demorar, mas isso não é desse jeito, não é assim que eu quero. O desejo não é seu, meu querido. Deus está acima de todas as coisas e representado na Umbanda pelas energias orixás. E se Xangô, que é a energia da justiça, vai te agraciar, ela vai te agraciar no tempo certo. Então, faça só o bem para as pessoas. Mesmo que você sofra durante um tempo ainda com isso. E quem está falando com vocês é um cara que, junto com essas duas heroínas aqui, já enfrentou durante muito tempo o mal, devolvendo o bem e só o bem. Tá? Não se deve jamais pagar o mal com o mal. E aí eu gostaria de pedir para a André para fazer a reflexão do dia, para a gente poder
encerrar, porque já falamos bastante sobre maldade, André. É isso aí. Eu só queria complementar aí como reflexão do dia. Você não deve se expor a uma pessoa que você sabe que te odeia, que quer te prejudicar e quer falar mal de você pelas costas. Fazer o bem não significa que você deve se expor a esse tipo de situação. Então, procure se proteger na medida do possível, se afaste, né? Mas tenha a sua mente positiva, a sua atitude positiva. Não se preocupe se ela vai ou não gostar de você, se ela vai ou não entender o benefício que você quer para ela. Isso não é um problema seu, se desliga disso. Se desliga, faça outras coisas, cuide da sua vida, procure encontrar os seus objetivos e não pense nessa pessoa. Essa pessoa está naquele momento de aprendizado e Deus a ama como ela te ama, mas você não queira ser você a tábua salvadora para que ela não se afogue, né? Cuide você de você, que Jesus, com a sua infinita misericórdia, vai cuidar dela também, não fazendo aquilo que muitas vezes você pode estar desejando, né, com aquele sentimento que fica guardado, eu quero que essa pessoa se ferre. Não, também. Não é assim que Jesus pensa. Jesus ama todo mundo. Ele tem os seus meios de educar? Tem, mas não cabe a gente entender e nem questionar. Portanto, faça a sua parte e deixe que cada um tenha o seu caminho. Então, Jesus sabe muito bem o que é melhor para cada um, como ele vai mostrar aquela realidade para a pessoa, seja lá da maneira que for, e não te cabe julgar, não te cabe querer ser o juiz da vida de ninguém, tá certo? Bom, aqui embaixo nós temos aqui o nosso Pix, nós estamos já com um imóvel que nós estamos limpando, preparando para abrir a nossa casa para a rua. Nós continuamos precisando da sua ajuda. E nós também já estamos no segundo livro psicografado pelo William, né, do espírito de Antônio de Pádua Neves, que é o Exu Caveira, é o nosso diretor espiritual. Livros maravilhosos. Aqui embaixo vai estar o link para você adquirir esses livros. Você vai curtir, você vai aprender. Eu tenho certeza que você vai gostar. E vai estar ajudando a casa também. E olha, dê o joinha se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça seus comentários respeitosos. Você não é obrigado a concordar com a gente, mas desde que seja respeitoso, a gente não apaga não, tá bom? E a gente vai responder com todo carinho para você. E de repente uma dúvida sua é tema para novos vídeos. Um beijo no coração de todos e axé! Axé, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima. Axé.